meu nome é Laia Tsuka. Hoje eu vou resolver o problema numerais de Ru, da Ksenia Guilharova. Foi o problema número 2 da Olimpíada Internacional de Linguística de 2010. Então, a língua desse problema é o Urdu, que é uma língua oceânica malaio-polinésia, da família linguística austronésia. Ele é falado na ilha de Lifu, bem aqui, que fica na Nova Caledônia, que é da Polinésia, né, perto da Austrália. Então, partindo para o nosso corpus inicial do problema, a gente tem aqui os números em Urdu e eles em algarismos. Primeira coisa que é sempre legal da gente pensar em problemas de números é tentar ver se está na base 10, que é uma das bases mais comuns e é a base que a gente usa, né? Então, para isso, a gente tem algo muito interessante aqui, que é esse 50, porque seria só 5 vezes a base 10, né? Não tem adição nem subtração de unidades. Então, provavelmente seria um número mais curto, porque justamente por não ter as unidades. Aqui na coluna da esquerda, a gente não vê nenhum número que se sobressai por ser menor do que os outros, por ser mais simples, que talvez não tivesse unidades. Então, muito possivelmente não existe esse 50 como os 5 vezes a base 10. Então, por enquanto, vamos descartar a hipótese da base ser 10. Então, se não é 10, como é que pode ser a base? Primeira coisa legal de ver aqui é a estrutura dessas palavras, né, desses números. Então, aqui, a segunda palavra é sempre igual entre eles, e a primeira tem poucas variações, mas o final é sempre o mesmo. Então, o final é sempre ato. E aqui, nesse corpus, a gente só tem 4 inícios diferentes para esse número. O que parece? Muito possivelmente, esse início vai ser o que está multiplicando a base, e esse ato vai ser a base. Então, se a gente tem 4 números diferentes multiplicando a base, e aqui a gente tem uma faixa que vai mais ou menos de 20 a 90, a gente pode tentar fazer uma divisão mais ou menos só para ter uma hipótese inicial. Então, se a gente pega esses 90 80, divide pelos 4, dá 20 mais ou menos. E 20 parece um número interessante para trabalhar, porque a gente sabe que é uma base que existe em várias línguas, né? A base 20. Então vamos começar com essa hipótese. Será que é na base 20? Então, se fosse na base 20, como a gente separaria esses algarismos da direita, né? Em blocos de acordo com a multiplicação da base. Então, o primeiro bloco seria do 20 ao 39, que seria a multiplicação da base uma vez, mais as unidades. O segundo, do 40 ao 59, multiplicando a base duas vezes. O terceiro, do 60 ao 79, multiplicando a base três vezes. E o último aqui, para esse corpus, do 80 ao 99, multiplicando a base 4 vezes, né? Não necessariamente acontecer assim, a gente tem que se atentar para ver se não tem algum outro jeito de funcionar, mas para uma hipótese inicial, assim está funcionando. E uma coisa legal, a gente vê que a gente tem 3 grupos de 3 números e um de 1, e na coluna da esquerda também, a gente tem 3 grupos de 3 números que começam com a mesma palavra e um número que começa com uma outra palavra. Então, pô, vamos ver se dá certo. A gente não tem como saber entre os 3 grupos de 3 números qual é qual, mas o que só tem um, tem como a gente dizer, né? Então, vamos colocar aqui que esse número que começa com ecato vai ser 4 vezes a base 20. Então, com isso a gente descobre aqui que o formato que funciona os números a gente tem o multiplicador da base, depois essa palavrinha aí do meio e depois as unidades que vão ser acrescentadas. Nesse caso aqui, a gente tem então que o ECA vai ser 4, já que a gente está multiplicando a base 20 4 vezes, para formar 80, certo? Agora, olha que legal. A gente tem aqui esse EQ, que parece muito com o ECA. E, muito possivelmente, ele pode significar 4 também. Então, vamos ver se daria certo. Se a gente está fazendo 4 vezes o 20, a gente pode, talvez, adicionar um 4, e daí ia faltar o quê? Adicionar um 5. Pô, 5 é um número interessante aqui, né? Porque 5 é um divisor de 20. Então, 5 parece ser algo que seria plausível da gente estar adicionando o 4 em cima desse 5 num sistema de base 20. Legal. Então, aqui, duas coisas que a gente tem. Primeiro, que para adicionar 5, a gente adiciona esse sufixo "ingemen". E segundo, na verdade, o 4 é "eke". Mas, para multiplicar a base, estava tendo alguma transformação que transformou esse "eke" em "eka". Beleza. Então, pô, a gente está adicionando o 4 ao 5. Então, a gente pode falar que a gente tem um sistema de base 20 com uma subbase 5. Então, como assim? A gente vai usar a base 20,
Mas para falar das unidades, a gente não vai ter um número diferente do 1 até o 19. A gente vai ter números diferentes do 1 até o 4, por exemplo, e daí o 5 vai ser específico. O 5 e os múltiplos de 5 vão ser específicos. E em cima deles, a gente vai estar adicionando ou subtraindo, dependendo do sistema, aquelas unidades de 1 a 4. Então, para as unidades, a gente usa o 5 como uma subbase. Então, legal. Agora, a gente já tem, então, que o Engerman é esse mais 5, a gente acha ele de novo aqui na segunda representação de números, né? Ele aqui está junto com esse tcha, que também, coincidentemente, aparece multiplicando a base. Então, a gente tem aqui que tcha vai ser algum número que a gente ainda não sabe qual, mas também vai acontecer uma transformação, né? A gente tinha 2 A's, mas quando ele vai multiplicar a base, fica só com 1 A. Vamos anotar isso aqui. Beleza. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um número multiplicando a base, mais esse mesmo número, mais 5. X vezes 20 mais x mais 5. Qual o número aqui que a gente tem que segue esse padrão? O 26. O tchá vai ser 1, esse primeiro número vai ser 26. Certo. Agora, passando para os próximos números que também começam com a base multiplicada uma vez. Nos dois, a gente também tem esse tchá nas unidades. Então, o que a gente vai ter? Uma vez o 20, mais 1, mais 10 para formar o 31, e mais 1 mais 15 para formar o 36. Pô, legal, também são múltiplos de 5. Então, realmente, faz sentido a hipótese da subbase 5, né? A gente tem o sufixo específico para adicionar o 1 a esses números que são múltiplos de 5 da subbase. Tá, a gente ainda não sabe qual que adiciona 10 ou qual que adiciona 15, mas a gente sabe que o ko vai ser ou 10 ou 15 e o Huaihano vai ser o outro, né? Então agora vamos tentar descobrir entre o Kearney e o Lue qual que vai ser o 2 e qual que vai ser o 3, que estão os que estão faltando aqui pra gente. Aqui a gente tem uma coisa interessante nesse número aqui, que a gente tem o Lue Atro, e depois, nas unidades, a gente tem o Lue de novo. Então, vai ser basicamente x mais 20 mais x. O único número que a gente tem dos que estão sobrando que vai funcionar desse jeito é o 42. Então, o Lue vai ser o 2. E, por consequência, o Kearney vai ser o 3. Então, beleza. A gente já sabe quais são os números. Vamos só entender como funcionam as unidades desses números. Aqui, continuando ainda no Lue, a gente tem esse que é a unidade vai ser o Luaco, que vai ser a adição daquele ko também que a gente tinha visto que vai ser ou mais 10 ou mais 15. Dos números que a gente tem em amarelo, em laranja, o único que poderia ser seria o 52, porque a gente está pegando o 40, que é formado por 2 vezes o 20, somando 2 e somando 10 em cima disso. Então, o ko tem que ser mais 10 e, né, já que sobra, o Huaihano tem que ser mais 15. E também, porque sobra aqui, o Luep vai ser o 50. Então, vamos entender como que funciona a armação desse Luep. Basicamente, a gente tem a presença do 2 de novo na unidade, sendo que as unidades seriam 10, né? Porque a base está representando 40. Então, o que falta para o 50 é 10. O que o 2 pode ter a ver com 10 de algum jeito? A gente pensa na multiplicação simples, né? 2 vezes o 5, que é a subbase, que faz muito sentido. Então, a gente tem que o pi, no final, como um sufixo, vai estar multiplicando o que vem antes dele por 5 para formar as unidades da subbase. Por isso que forma o 50 aqui. Com isso, a gente também consegue completar as partes em azul. A gente vai ver que vai bater certinho com todas as outras posições e vai ficar nessa ordem aí. Então, com a unidade do Kearney-Ko vai ser o 73, com a unidade Kearney-Pi vai ser o 75 e com a unidade Kearney-Huaihano vai ser o 78. Ótimo. Então, a gente já responde, né, a nossa pergunta 1, que é de fazer as correspondências. Tá tudo certinho aí. Quem quiser pode tirar um print. Na pergunta 2, é só descrever as equações, também seguindo todas as regras, mas a gente percebe uma coisa interessante aqui também que não tinha na parte inicial do corpus. O Lue, quando junta com o Ko, para fazer o mais 10, e o Eke, quando junta com o Ko, eles perdem o E final e ele vira um A. Então, o Lue com o Ko fica Luaco, e o Eke com o Ko fica Ekako. Então, é uma coisa importante para escrever nos fenômenos, né? Mesmo que não seja necessário
para responder às questões do problema. E na resolução 3, é só também escrever em extenso esses algarismos que estão aí seguindo todas as regrinhas que a gente já viu até agora. Belezinha? Legal. Então, vamos ver um pouquinho sobre mais sistemas numéricos. Um sistema numérico muito interessante é o do francês, muito conhecido. O sistema do francês, ele é um sistema híbrido, porque ele tem características tanto da base 10 quanto da base 20. Então, principalmente no francês da França, por exemplo, tem vários números que usam a base 20. Então, 98, por exemplo, seria falado 98, que é a ideia do 4 vezes o 20, mais 10, mais 8, que dá 98. Só que não todos os números do sistema francês funcionam na base 20, tem vários da base 10. Por isso que a gente fala que ele é um sistema híbrido. Só que está acontecendo uma coisa interessante em outras variações do francês, por exemplo, do Congo, da Bélgica, que eles estão perdendo essa base 20. Então está virando um sistema decimal. Então o 98 vai ser falado diferente de como ele é falado na França. Ele é falado 98. Então é só o 90 mais o 8, né? Funciona na base 10 e não na base 20 aqui. Outro exemplo interessante são dos numerais Maia. Ele é um sistema também base 20 com subbase 5, como a gente viu aqui no problema. Então, para representar as unidades, eles adicionam as bolinhas. Quando chega no 5, vira uma barra e começa a adicionar em cima. Quando acaba todas as unidades, sobe ainda mais um nível. E no nível de cima, começa a contar a base. Então, é bastante interessante aqui, né? Não é em extenso, é na representação numérica, mas é um sistema também na base 20. Vários sistemas da base 20, a grande maioria deles vai ter subbase, porque a base 20 é muito grande, né? Então é muito raro a gente achar sistemas numéricos de base 20 que vai ter realmente um número diferente para todos os números de 1 a 19 sem ter nenhuma subbase no meio. A gente tem a subbase 5, que a gente viu nos numerais Maia e no Dehu, mas a gente também tem a subbase 10, que é bastante comum. Aqui eu trouxe dois exemplos, o Burushaski, que é falado no Paquistão, o Ainu, que é falado no Japão. Os dois funcionam desse jeito, mas funcionam de jeitos um pouquinho diferentes. Então, aqui no Burushaski, a gente tem que o 40, por exemplo, é formado por 2 vezes o 20. E daí o 30, que ainda não está no 40, né, mas também já passou do 20, como tem a subbase 10, ele é formado pelo 20 mais a subbase 10. Então, o 31, por exemplo, seria o 20 mais a subbase 10 mais 1. Agora, no Ainu, o 40 também é formado por 2 vezes a base 20, mas o 30 não é formado por o 20 mais a subbase 10. Ele é formado por o 40 menos a subbase 10. Então, ele funciona com a subtração e não com a adição, diferente do Burushaski, diferente do Dehu, que a gente viu. Então, é sempre legal lembrar que pode também acontecer a subtração, não é sempre só a adição. Outra coisa interessante, para finalizar, em sistemas numéricos de base 5, 10, 20, uma coisa que acontece muito é a referência às mãos e aos pés também, porque a base 5 são os 5 dedos de uma mão, 10 seria, né, 2 mãos, 20 seria 2 mãos e 2 pés. Então, o Trumaio, por exemplo, é um sistema de base 5. Então, a gente tem aqui que o 8 é representado por 3 mais uma mão completa, que seria o 5. O 10 são 2 mãos completas. O 18 é um pé mais 3 dedos do próximo pé. Por quê? Se 2 mãos são 10, mais um pé dá 15. E daí faltam 3 dedos do próximo pé para completar 18. E o 20 é 2 pés completos, porque a gente já entende que as mãos estão completas também, então finaliza o 20. Então é bastante legal pensar nisso também, porque muitas vezes acontece essa relação das partes do corpo, principalmente as mãos e os pés, nos sistemas de base 5, base 10 ou base 20. E é isso aqui por hoje. Muito obrigada por assistirem.